Sejam muito bem-vindos à nossa segunda temporada, Gente que Sustenta, do nosso podcast Tá Falando ou Tá Fazendo. E o nosso segundo episódio tá num clima aqui, que se vocês pudessem estar nesse estúdio, sabe quando aquela pessoa chega e ela muda completamente o clima? É essa pessoa que está aqui comigo. Um presente, eu costumo dizer, sou muito repetitiva, mas a minha vida profissional, ela é muito abençoada, porque eu sou muito presenteada com pessoas que vão passando, aí a gente identifica, vocês vão perceber que a minha convidada é muito parecida comigo, eu tô desconfiada que a gente é meio que irmãs gêmeas. Inclusive, eu tenho um olho verde igual dela. É o mesmo senso de humor, o mesmo neurônio que a gente divide. Então, meus brasileiros, eu acho que não sei se vai dar tão bom esse podcast aqui, porque a gente empolga. Nosso primeiro café durou 4 horas. Verdade. Praticamente conversando, trocando, e foi maravilhoso. E hoje, com muita honra, eu trago ela aqui, sem muitas delongas, porque eu quero apresentar, porque o papo vai render demais por aqui. Doutora Carol Mendes Regiane, lindíssima, dona desses olhos, muito parecido com o meu. Né? Irmã gêmea, separada da idêntica, eu tô correndo, como eu falei pra você, por isso que eu tô mais moreninha, né? Mas é incrível como diz um querido amigo meu, que a gente atrai, né? Os pares se encontram. A gente atrai energia. Não tem, muito... isso não tem erro. Energia positiva atrai energia positiva, energia negativa atrai energia negativa. Não é o nosso caso? Não. Pelo amor de Jesus. Aqui é só mais, nada menos. Só mais. Estamos aqui e aí você compartilhou bastante coisa e eu quero te agradecer do fundo do meu coração por você estar aqui, por você poder abrir o seu coração e compartilhar. E eu que agradeço a oportunidade, né? Um pouquinho da história só para você entender o quanto é importante que as pessoas acessem a tua história. O podcast nasceu para poder encorajar as pessoas, inspirar as pessoas. A gente vive num mundo, a gente estava até conversando um pouquinho sobre isso, sim, de aparência, né? Onde o Instagram ele é maravilhoso, porém ele vende facilidades, resultados, uma vida bela, uma vida maravilhosa, e a gente sabe que não é assim na vida real. Ele não vende o processo. E exatamente isso. E o podcast nasceu exatamente para poder trazer as pessoas que constroem uma história, que constroem as suas carreiras e que, depois que constrói, no seu caso, quer construir cada vez mais desafios. Mas antes de chegar neste ponto, quero que você fale um pouquinho para as pessoas, antes de doutora Carol Mendes Regiane, quem que é essa Carol que exala vida? Fala um pouquinho sobre essa peculiaridade, essa Carol incrível. Gente, ela é botou pôr numa caixinha, levou pra minha casa. A Carol, ela é energia pura. É uma pessoa que gosta de desafios, não gosta de ficar dentro da caixa. Sempre aprende a me virar sozinha. Tenho pais ótimos, tenho irmã, tenho tudo, porém, eu sempre tive essa coisa de me virar sozinha. Então, um exemplo, eu fiz faculdade, eu ia de ônibus, eu me virava em Rio Preto, eu voltava, sempre me virei sozinha. E eu sempre tive muita vontade de crescer, de fazer uma história, de ter um diferencial. Sempre fui muito família, sempre coloquei Deus no centro de tudo, porque eu acho que assim, né, quando a gente tem Deus como o nosso centro, a fé, ela te ajuda a levar a lugares incríveis. Então, pra mim, Deus sempre me sustentou em tudo. Então, a Carol, ela é essa pessoa que acredita. Eu acredito que tudo vai dar certo. Como eu falei no começo, acredito na energia positiva. E, graças a Deus, tá fluindo. As coisas estão dando certo. Não é fácil. Vamos falar sobre esse assunto. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, porque essa menina aqui realmente é garrida. E a gente brincou aqui, e vou apresentá-la assim mesmo. Ela vai ficar brava ou não, isso é um problema dela depois. Mas assim, a gente falou, e assim que você chegou, você estava conversando com o Vini e eu ouvi. Sou dentista de dente. Dentista raiz! Dentista raiz. Eu estava aqui com a Giovana falando sobre um outro assunto, e a Giovana falando sobre exatamente de uma cliente que se intitula como dentista raiz. Então, a sua formação, ela odonto você fez. E há quantos anos? Conta um pouquinho o porquê dessa nomenclatura dentista raiz, dentista de dente. Fala um pouquinho sobre essa paixão sua. Eu sou dentista faz 10 anos. E na época que eu fiz faculdade, não existia ROF. Eu acho que o odonto era só mato. Então, assim, eu aprendi na faculdade dente. Eu entrei na odontologia gostando de dente. A ROF é uma área linda da odontologia. Admiro muito quem faz. Porém, a minha paixão realmente é mudar sorriso. É você tirar uma dor de uma pessoa, é você trazer uma segurança para a pessoa sorrir, é transformar. Porque, assim, o sorriso, ele é o nosso cartão postal. É verdade. O sorriso, ele é o brilho do olho. Se você olhar para uma pessoa que tá sorrindo, o olho tá brilhando.
Então, a odontologia, ela é linda. A odonto raiz que eu falo, que é o odonto de quem realmente gosta de transformar essa região, né? Que é o sorriso, que é o nosso cartão postal. Mas a Hoff equilibra, né? Que eu falo que o sorriso envelhece e a pele também, tem que cuidar dos dois. Deixa eu te fazer uma pergunta que é muito parecida com você e é muito legal ver você falando que é a tua paixão, porque o teu olho brilha. E uma das coisas que eu mais gosto é quando... Uma das coisas que eu acho que é uma grande bênção é quando você realmente ama o que você faz. Isso eu acredito, não é romantizar, mas é possível isso. Então, quando você fala, eu gosto de dente, eu gosto do sorriso, quando você fala, né, o sorriso, o olho tá brilhando, isso é muito verdade. Quando você se forma, não tinha Hoff, né, não era tão no mercado assim. Quando entra, você não se sentiu seduzida? Como é que foi? Ou nem fez diferença pra você pela tua paixão? A Hoff é uma área que ela é muito lucrativa. Isso é unânime, todo mundo sabe. Então, é uma área muito lucrativa. Você não entrar numa área só pelo dinheiro é difícil, porque dinheiro é bom, né? Não vamos mentir, é ótimo. Você consegue viajar, você tem liberdade com isso. Então, querendo ou não, acaba sendo um caminho mais difícil, porque a odontologia não é uma profissão fácil. Você tem que conquistar seus pacientes, você tem que trazer confiança, você tem que estudar muito. Não vem do dia para a noite. Você tem que aprender a administrar, você tem que saber vender, você tem que entender da parte teórica, da parte técnica, você tem que confiar no seu processo. A Hoff também é assim, só que a Hoff ela é um caminho um pouco mais rápido, vamos dizer assim. De consolidação de carreira. De consolidação de carreira. Diferente da parte da odontologia que mexe com o dente mesmo. Entende? Então, assim, eu acho que eu escolhi um caminho um pouco mais demorado. Não é desafiador. Difícil, mais desafiador, mas porque realmente eu gosto da parte da odonto que mexe com o dente. Então, eu não quis migrar, né, pra parte que você consegue, às vezes, conquistar um pouco mais rápido as coisas. Entendi. Gosta sim. Porque realmente... Porque exatamente, essa temporada fala disso, de gente que sustenta. Gente e que sustentar a ideia, sustentar um valor. Quando existe uma proposta, talvez, mais rápida. Não querendo dizer que não seja difícil. É um processo. De jeito nenhum, brasileiro. Ó, parem, você que tá ouvindo tá falando. Para, ninguém tá é um falando processo. isso. Eu tenho várias amigas dentistas que são Hoffs. E assim, elas são fantásticas. Mas são pessoas que fizeram especialização, fizeram vários cursos, consolidaram a sua carreira, levaram a sério a área. Mas também tem muita gente que faz um curso de fim de semana, se aplicando botox e dando regaço. Isso daí é em qualquer profissão, não tô falando mal das pessoas. Mas a profissão que você não se dedica, que você não estuda... Posso falar? É fadado a dar errado. Eu posso falar, eu não posso falar, eu só posso concordar. Então eu vou falar, deixa eu falar. Ó, o que eu percebi muito, né? Eu também conheço, eu admiro, eu tenho uma paixão, inclusive até vou falar dela aqui, doutora Larissa Beraldo, uma amiga, a minha dentista, é minha dentista, viu? A minha dentista, e ela foi para a área de Hoff, ela é maravilhosa e fantástica, e ela também fala exatamente o que você falou. Extremamente dedicada, estuda, mas eu percebi uma coisa que aconteceu no mercado. Esses cursos de finais de semana, eu acho que ele acabou um pouco de descredibilizar, talvez, a classe. Por erros que vão acontecer e podem acontecer. Então, eu vejo muito isso. Então, eu acho que e isso acontece com qualquer profissão. Sim. Bom dia, tá tudo certo. Mas eu falo que esse pessoal aventureiro, né, que vai achando que é tão simples. E fora que deixou as pessoas descaracterizadas na rua, né? Bom dia, só um minutinho. Tô brincando. Ai, gente, alguém tem que falar. Todo mundo tá sabendo disso. As pessoas não têm coragem de falar. Tem gente que tá perdendo a mão. Tá perdendo a mão. Eu falo, gente, as pessoas que estão perdendo a mão, elas são mulheres e homens também. E eu sempre falo, todos nós, se não tiver alguém pra falar, ei, volta que não tá legal... Porque a gente se põe um pouquinho, que é sempre mais, que é sempre mais, que é sempre mais, que é sempre mais. É natural do ser humano isso. Eu tenho uma amiga que eu não reconheci ela. Que judiação. Não falarei nomes, mas ela saberá quem é. Mas sim, tipo, é tanta boca, que eu olhei assim, o que aconteceu, gente? Pois é. Mas isso é uma situação que eu falo que a gente para trazer justamente porque você falou que eu acredito que é um desafio da classe, né? Tem as pessoas que são responsáveis, tem as pessoas que são irresponsáveis e acabou trazendo um estigma negativo para a classe.
Não, né? e não só na parte de ROF, igual a minha área é a parte de lentes, né? E também tem essa mesma situação dos cursos de final de semana, e aí a pessoa ela começa, e às vezes ela acha que já vai sair com resultados fantásticos, e tem todo um processo. Então, assim, eu falo que pra dar certo não é só fazer aquele curso de final de semana, é continuar estudando aquela área que você gosta. Entende? Não só fazer um curso e sair fazendo um monte de rosto, sem dó nem piedade, sem estudar direito. É essa que é a questão. A pessoa ela faz o curso e ela acha que já vai ganhar milhões de reais e vai sair fazer casos perfeitos e não continua estudando. Mas isso é em qualquer área, né? Todas as áreas acontece. Vamos falar um pouquinho sobre a sua carreira? Você falou que são 10 anos de formação e você tem uma história muito bacana de consolidação de mercado já. Rostinho, assim, gente, rostinho de menina maravilhosa. Acabou de humilhar a gente aqui no estúdio, que eu fiz uma pergunta para ela, deu uma resposta, que eu não vou falar agora que ela deu de resposta, porque ela vai dar aqui para você, porque eu não aceito ser humilhado sozinha, vai ser todo mundo junto. Mas que isso é mérito do teu trabalho, das suas conquistas. Né, você já compartilhou comigo um pouquinho da tua carreira. Como foi para chegar até onde Carol chegou profissionalmente? Difícil. Essa é a palavra. É difícil, porque eu não tenho pais que são dentistas. Meu sogro e meu marido, eles são, mas quando eu entrei na faculdade, não foi influência da minha escolha profissional. Realmente eu fiz porque eu gostava da área. E como eu não tenho pais dentistas, eu não tive ninguém para poder me jogar no caminho ou me apresentar, né, pra odontologia, pro mercado. Então eu precisei desbravar também, ir em clínica popular, trabalhar por salários, assim, tristes, né? Muito pouquinho, trabalhar de segunda a sábado. Então, o começo foi muito difícil, só que uma certeza que eu sempre tive, que eu não queria ficar nesse começo. Eu sempre tive isso comigo, é uma fase. Passa o que tem que passar e vai pra próxima. E assim você vai crescendo. Então, assim, meu começo de carreira foi muito difícil. Porém, tudo que eu fiz, desde o começo até agora, sempre foi entregando o meu melhor. E quando você entrega o seu melhor, o fruto ele vem. É a lei da semeadura. Você planta, você colhe. Não tem erro. Isso é uma verdade. Só não isso pode não tem parar de erro. plantar e regar, gente. É. Não pode desistir no meio do caminho, né? Porque quando ela fala difícil, é que é difícil Não, mesmo. é difícil. Porque, assim, a rede social, ela mostra uma realidade que não existe. As pessoas só mostram o que deu certo. E a rede social tá deixando todo mundo muito imediatista. Então, tipo assim, quem vê meu Instagram, ela viaja pra um monte de lugar, ela tem o consultório dela, igual hoje eu fui correr 10 horas da manhã. Então, tipo assim, eu consigo fazer minha agenda, só que pra eu conseguir chegar nessa liberdade, eu tive que ralar muito. E ninguém sabe, ninguém viu, nem Ninguém o vê, burnout né? que acontece. Ninguém. O que você precisou para os 10 anos? Um burnout. Mínima, a Lidiane morre de... A minha terapeuta, ela me chamava de trator. É verdade. Diga-me mais sobre o assunto. A minha terapeuta me chamava de trator, porque ela falava, o que coloca na minha frente, eu vou passando. Só que o problema é, como eu vou passando, vem o burnout. Esse é um problema das pessoas Isso é um que problema das fazem pessoas isso. que fazem a coisa acontecer. Eu sou um pouco parecida. Porque você não tem limite, você entra em hiperfoco. Porque você quer fazer acontecer. Então tem que ter um ponto de equilíbrio. Eu acho que uma particularidade, eu tô ouvindo você falar e tô lembrando da minha primeira entrevistada aqui do podcast, dessa temporada. Eu acredito que as pessoas que sustentam, né, que não desistem, elas têm algo em comum de alguma forma, a obstinação por saber, né, pelo processo, eu vou passar, não tem problema, não tá um dia muito legal, dorme, levanta, ok, vai passar, e etc, e não vai desistindo, não vai desistindo, justamente por ser, essa palavra obstinado pode até gerar gatilhos negativos nas pessoas, mas eu acredito que isso é um perfil que as pessoas têm quando elas querem, né, ok, não tem outra opção. Não. Se der errado, eu vou me reinventar até encontrar o meu sim, né? Que eu acho que é isso. É isso. E aí você tem a sua carreira e o que fez nos conhecer foi esse seu novo desafio, seu novo momento, né? Porque a pessoa, né? Eu acho que é muito bonito quando você constrói o que você construiu, essa consolidação, poder ter essa tranquilidade de dizer que aonde você está muito consolidada, com muita autoridade, muito reconhecida, né? Muito, como que eu posso dizer? Não sei se seria essa palavra, mas é o que está vindo agora na minha cabeça, aclamada, né? Pelas pessoas.
E aí você pensa em vamos crescer. Né? Com certeza, quando você se formou, você pensou, você desejou estar onde você está. Na verdade, quando eu me formei, eu acho que, assim, do que eu achava que ia acontecer, eu acho que eu já fui tão além do que eu achava que eu ia chegar. Que legal. É de verdade, eu lembro que quando eu tava na faculdade, o meu sonho era ganhar 5 mil reais por mês. Ô, judiação. Gente, talvez porque era 10 anos atrás, às vezes 5 mil valia mais do que hoje. Mas gente, olha, quando eu ganhar 5 mil reais por mês, eu sei que eu vou estar assim. Eu sei que eu zerei o game. Eu zerei o game. Imagina. Aham. Imagina. Jamais. A resposta que ela nos deu aqui, eu nem imagino, gente. Pode parar. Mas você vai se redescobrindo, né? Você vai entendendo que você pode mais. E aí, em algum momento, você entendeu que estava super consolidada. Eu acho que o conforto é uma zona de perigo muito grande, né, para todo mundo, porque a gente eu sempre falo, nunca a gente zera o game, porque a gente busca um resultado e quando chega nesse resultado, se você se acomodar, ferrou. Sim. Né? Então você vai lá e coloca mais uma meta, mais um obstáculo, mais um objetivo, mais algo que faça com que você queira mais. E é o que você fez. Porque, para quem não sabe, doutora Carol, ela é de Monte Aprazível, né? E ela agora, ela decide vir para Rio Preto. Desbravar Rio Preto. Desbravar Rio Preto com essa energia, com essa alegria, com essa essência. Que é importante. Que é extremamente importante, porque eu acho que o que muda de um profissional para o outro é a essência. É a conexão. É a conexão. É a paixão, né? E por que Rio Preto e por que agora? É a resposta que eu tinha, porque agora eu posso. Eu tenho condições de poder fazer isso. Vocês entenderam, gente? Um dia. É porque, assim, como eu sou de Monte Aprazível, né? Então a gente quer crescer na nossa cidade. Mas é uma cidade de 30 mil habitantes, é uma cidade pequena, e graças a Deus já tenho meu nome lá, já tenho uma agenda lotada. E aí eu pensei, bom, eu acho que aqui eu já cresci o que eu podia. Por que não Rio Preto? Que é um polo maior, né? Um polo comercial muito bom. E aí eu conversei com a Ju. Uhum. A Ju, eu nunca sei. Bayer. Eu nunca sei como. É Bayer, É né? Bayer. É Bayer. É Bayer. É Bayer. A partir de agora é Bayer, Ju. Ela que lute. E aí eu perguntei, Ju, o que você acha lá do Georgina e tal? Foi muito engraçado, porque, né, eu sou de um dia pra noite. Ela, Carol, é muito legal, o público lá é bem diferente, né? As oportunidades aparecem, você vai crescer. Interessante. No outro mês, a gente foi fazer um marketing. Ju, vai ser no Georgina, porque eu já aluguei uma sala, a gente vai começar aí. Ela pensou, coitada, gente, tá acontecendo. É que assim, eu falo, a partir do momento que você coloca uma coisa na cabeça, eu já põe em prática. Porque senão vira ano, passa ano, volta ano e vai o ano, e você não fez nada. Então, a partir do momento que você tem um projeto, já entra em prática. E aí eu vim para Rio Preto. E vale ressaltar que a Ju Bayer, que estamos falando aqui, ela esteve aqui na nossa primeira temporada junto com o Dr. Alexandre. A Ju é uma pessoa incrível, com uma história maravilhosa ela também na questão de marketing. O Dr. Alexandre, meu fisioterapeuta. Que também é de Monte Aprazível. Monte Aprazível só tem pérola. Gente. É exatamente isso. Monte Aprazível, eu só tô entendendo que tem gente muito boa. Só! Que tá vindo para Rio Preto, trazendo essa energia e esse profissionalismo pra gente. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Inclusive, quem me conectou com a doutora Carol foi a Ju e o doutor Alexandre. Então, assim, tem como, né? De gente boa vir coisa ruim. Não, é energia! Não é verdade? Tem como. Então, a Ju, que cuida do marketing. Sim, ela é excelente. Doutora, excelente. Eu amo a Ju de paixão. Ela é maravilhosa. E aí, você decide vir para Rio Preto. E aí, você está aqui, já falou onde está instalada, ia perguntar, mas ela já falou. E conta como que tem sido. É um desafio muito grande, e eu estava conversando com ela sobre isso, eu quero te fazer essa pergunta intencionalmente, porque as pessoas, principalmente, tá? Quando a gente está começando algo, a gente tem mais facilidade de ter a humildade de reconhecer algumas coisas. Depois que você reconhece, que você conquista um prestígio, né, conquista alguns resultados ali, reconhecimento, tantas coisas, e aí você coloca mais uma meta, é como se fosse... Começar do zero. Começar do zero, né? Estar aqui, né? Lá na tua cidade, super conhecida, super Sim. reconhecida, super indicada, e quando você vem para Rio Preto, você vem buscando crescimento de maneira muito inteligente, intencional, fantástico, mas aí você está enfrentando algo desconhecido. Você né? se sente uma recém-formada.
Porque igual em Monte Aprazível, foram 10 anos pra conseguir, né, consolidar o meu nome na cidade. Então aqui, querendo ou não, eu sou uma pessoa nova. Então você é como se fosse realmente começar do zero. E tem que ter a humildade de entender que é um processo, que a agenda ela não vai explodir do dia pra noite, que você não vai fazer o seu nome do dia pra noite. Você vai gerando conexão. Eu falo assim, o marketing ele é muito importante, ele funciona. Mas tem um negócio que não cai de moda e você já sabe o que eu vou falar. Propaganda boca a boca. Sim. Porque isso daí é o que vai trazer os pacientes que realmente... Ele vai vir por indicação e realmente já vai confiar no seu trabalho. Quando a pessoa ela vem por uma indicação, ela confia no seu trabalho. E para você ter uma indicação, você tem que gerar uma conexão e ter um bom trabalho. Então, isso daí é o que sustenta, né? Então, assim, é realmente começar do zero, de novo. É um pouco mais fácil, porque eu já sei como é esse caminho. Você sabe, e também você sabe fazer. Eu né? sei, Porque é o diferente. recém-reformado, você tem aquela insegurança do procedimento. Você não sabe nem passar um orçamento. Tipo, Exato. meu Deus do céu, será que eu sei fazer isso? É mais fácil, porém, todavia, entretanto, o ambiente é mais desafiador. Não, é bem mais difícil, só que eu já sei como que é essa trajetória. E eu sei que tudo que você começa, tudo que é consolidado demora. Não vem do dia pra noite. São anos, às vezes 1, 2, 3, 10 anos pra você consolidar uma carreira. O que você não pode é desanimar. Dá uma choradinha, toma um café e volta. Adorei. Quando eu conheci ela, depois eu vou te contar uma particularidade. Isso te assusta ou isso te provoca, te faz querer ter mais sede? Isso me provoca. Me provoca totalmente, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de construir. Eu saio da minha zona de conforto. Quando começa a ficar muito tranquilo, eu arrumo uma sarna pra me coçar. Sempre foi assim, sempre. Então, me provoca. Me provoca a fazer dar certo, porque eu me desafio. É igual corrida, você não fica se desafiando o tempo inteiro? Total. As pessoas falam assim, que corrida te zera a mente, porque você tá ali com toda a tua força concentrada pra sobreviver, né? Quer ver me tirar da caixinha, a pessoa que vai falar assim, pra que você tá fazendo isso? Você não vai dar conta. Ah, amor! Não vem, não! Ué! Não fala agora! Eu me recuso! Eu vou fazer dar certo até você ver! Só por uma questão que foi pra você, né? É honra! Mas isso e eu já escutei muito, viu? Você também, tenho certeza. Absoluta, pra toda que vez. Você tá fazendo isso? Tá tudo E sabe o que eu acho? Que esses comentários, eles vêm de pessoas mais próximas do que as distantes. Talvez pode ter uma boa intenção de tipo... De proteger. De proteção, mas... São sonhos, né? E é o nosso perfil muito parecido. Tem uma coisa que a gente conversou no café, que foi um eco na minha cabeça. E eu foi ali que eu me apaixonei por você. Meu Deus. De verdade, gente. Porque assim, é o que eu falei. Você ter a resiliência de saber voltar, de saber entender o teu lugar em cada estação da sua vida. Né? Tem momentos que você tá com prestígio, com reconhecimento, como eu falei. Tem lugares que você é anônimo. Ninguém te conhece. Você tem que conquistar as pessoas. Você é mais um. E né? existe um lugar confortável. E eu lembro que você falou... vou comentar porque você falou agora, né? Chora e toma um café e volta. E eu comentei com uma amiga. Falei, conheci uma pessoa, contei tua história. Falei... E ela me falou uma coisa que gerou um eco na minha cabeça. E foi tão engraçado que ela falou que tem dias que não é fácil, que aí ela dá uma choradinha, toma um café e levanta e continua. E faz as coisas acontecerem. Na hora, ela olhou pra mim e falou assim, passa o Instagram dela pra mim. A gente tava conversando normal, eu falei, eu quero saber quem que é essa pessoa. Passa o Instagram dela agora pra mim, eu quero conhecer ela. E é isso que eu acho que o que sustenta é essa humanização, é você entender, né? Ok, tá muito legal, vamos dar uma choradinha aqui, e depois toma um café e segue. Volta. E eu acredito que isso acredito não, tenho convicção que esse é o segredo, né? Não preciso estar bem todos os dias. Não preciso ter a fé, porque a fé tem vezes que falta, gente. Tem vezes que ela falha. Tem vezes que ela falha. E aí... E é pra todo mundo. É porque, assim, na nossa concepção, eu queria, né? Porque eu tenho TDAH, inclusive.
O meu sonho era Jesus me mandar um letreiro luminoso. Carolina, faz assim, assim, assado, que vai dar mais certo mais rápido, né? Ou então se afasta de tal pessoa. Qualquer sinal. E o sinal não vem em letreiro luminoso, né, gente? E aí você fala, nossa, Deus, por que eu tô tendo que me lascar desse jeito? Com pequenos sinais. Pequenos sinais. Mas o que não te mata te fortalece. Mas aí eu vi um meme esses dias que fala... Como é que falava o meme, gente? Que... O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela... Alguma coisa do tipo, mas vem com qual manhã? Quando que vem, né? Esse ano, essa semana, esse mês. Eu quero data. Quando que vai vir? Só pra eu poder me organizar aqui, né? Porque... Não tá fácil, não tá muito assim, não. Carol, e aí como que tá? Você já veio para Rio Preto, como falou, adorei, por isso que ela tá aqui. Porque tá falando ou tá fazendo? Ela tá fazendo. Então ela falou num mês, no outro ela já ligou dizendo, já estou instalada, já aluguei, nós vamos começar a fazer o conteúdo lá. Ponto. Desse jeito. Quando ela contou pra mim, eu falei, como assim, querida? Foi desse jeito. Bom dia. Meu marido, você é louca? Então, Thales, você casou. Você não casou desenganado. Você sabia que eu era assim. E é essa questão da família, essa questão, ele vem junto, não vem? Como que tá os planos de vocês, perspectiva ele profissional? Virá. Ele não sabe. Ai, não sabe. Mas ele agora. É detalhes. Ele não sabe, mas ele vem. Porque o Thales, ele, assim... Sabe aquela pessoa que te inspira como profissional? Ele é uma pessoa maravilhosa, ele como marido. Eu não tenho o que falar. Graças a Deus, eu falo que Deus falou, você merece uma pessoa boa. E eu fui abençoada com o meu marido. Mas ele como profissional, ele é tão humano, tão bom, que assim, ele é quem me inspira. Olha que loucura. Delícia. É a pessoa que me... Ele é meu dentista, né? Eu não vou pagar um dentista também. Você sabe que eu tenho trauma de dentista, né? Eu também não gosto. Eu tenho... Gente, você começa assim, você fala que eu tenho que ir no dentista, eu não sei o que acontece. Eu tenho uma relutância para ir. Aquele motorzinho, eu sei que a gente tem uma tecnologia que melhorou bastante coisa, mas, gente, aquele trem lá, ele porque é o dom me que você parece que desestabiliza. espera doer, né? Caraca. É um negócio muito... É desagradável, não dá pra... Por isso que eu gosto de conversar muito em atendimento. A pessoa tá assim... Eu entendo tudo. É maravilhoso, né? O que você quer fazer? Todo dentista faz isso. Me fala um pouquinho sobre a tua especialidade. Por quê? Uma pergunta intencional agora. Você é apaixonada pelo sorriso, apaixonada por dente, apaixonada por devolver o sorriso, aquela coisa que a gente sabe que... É o clichê, nossa. Mas é a real. Quando tá tudo bem, tem uma situação que aconteceu que eu vou só trazer aqui para as pessoas poderem entender que não é clichê. A gente só dá valor quando a gente não tem. Então, quando tá tudo certo, né? Você não tem a baixa estima por causa disso, a pessoa não vai entender. Mas quando você passa por uma situação onde você fica um pouco constrangido e aí alguém te devolve a liberdade de fazer o que é mais delicioso, que é rir e sorrir, gente, é fantástico. É maravilhoso. Então, não tem. E aí eu vi que você tem a especialidade na parte de lentes, se eu estiver falando alguma coisa errada, porque eu sou leiga nesse aspecto. E tá tudo certo. Como que foi esse caminho? Como que é esse caminho? E por que que... Vamos aproveitar que a gente está aqui. Vamos. Por que que é diferente com a doutora Carol ter essa experiência na parte toda de... Que eu não sei falar o nome, ela vai falar. É que assim, como que a estética entrou na minha vida? Na época eu trabalhava numa clínica popular. Não tinha bons materiais, era tudo muito escasso, vamos dizer assim. E aí apareceu um paciente com o dente da frente quebrado e uma restauração que não estava muito bonita. E aí eu pensei, vamos mexer nisso? E eu fiz. E essa pessoa, ela me agradeceu tanto, e voltou a sorrir. Aí eu olhei, pensei comigo, gente, que legal, que área bonita. Beleza. E aí eu comecei a procurar pessoas com alguma característica não tão estética no sorriso e comecei a mexer. E aí eu comecei a perceber que isso realmente muda a vida de uma pessoa. Porque quantas vezes eu fiz, assim, de coração mesmo, às vezes nem ganhava nada. Só mexi, colocava uma resina e a pessoa vinha me trazer um presente. Sem noção, a pessoa faço um dente nessa pessoa, ela sai do consultório, ela compra um presente e te traz. Por vontade própria, só por gratidão. Isso é fantástico. E aí eu comecei a me apaixonar pela parte de resina. Aí eu fiz meu primeiro curso com a doutora Ieda.
Ela é uma inspiração, essa mulher é um foguete, tipo, o que ela já construiu é fantástico. Aí eu lembro, né, que eu tava na época eu acho que eu até te contei essa história. Eu tava numa clínica popular, trabalhava, né, em Monte, trabalhava nessa clínica e ia. E aí eu conheci a Ieda e vi essa mulher fantástica, tipo, com uma BMW fazendo sorrisos maravilhosos, com uma técnica maravilhosa, e ela com 30 anos na época. Aí eu falei, gente, eu quero isso pra mim Eu também. quero ser essa pessoa, não quero mais ganhar 5 mil. Por que eu não tô fazendo isso também? E aí eu comecei a entrar realmente na área de lentes em resina, porque antes eu melhorava, não tinha técnica. Aí eu resolvi investir. Aí nisso a coisa começou a mudar e aí eu vi que ficou melhor ainda, porque as pessoas realmente transformavam Full HD, 100%. E me apaixonei. Aí foi caminho sem volta. E hoje, a maior parte dos atendimentos é voltado É voltada para pra estética. estética. Sou ortodontista, porque a lente anda junto com a orto. Não dá pra gente desgastar dente, então tem um processo, né? Primeiro você alinha os dentes, depois você faz as lentes. Não vamos pular etapas. Então, eu sou ortodontista de formação, tenho especialização nessa área, 4 anos. Fui pra parte de estética, então as duas áreas são essas. Lógico, faço restauração, emergência, porque como eu falei, eu sou raiz. Eu gosto de resolver a dor de uma pessoa também, né? Que legal. Muito bacana. Começa a falar, já falou desse negócio de restauração, já tô passando mal. Ah, mas é necessário de vez em quando. Eu sei que é, não tô falando que não, só tô falando que eu estou passando mal. Carol, nos conta, na verdade, quando você passa um filme na sua cabeça de 10 anos, né? Vamos falar isso de formação, você com estabilidade, qual foi o período que mais desafiador para você nessa construção de Carol que é hoje? Né? O que doeu muito para ter... Pra chegar onde eu tô agora. E eu acho que não chegar no aspecto de conquistas. Depois a gente pode falar, mas eu falo de Carol. A pessoa. A pessoa. A... O que como que foi? Porque assim, eu falo que normalmente as pessoas que são leves, de sorriso fácil, de uma energia boa, que sempre tá escolhendo olhar o lado bom das coisas, que exterioriza isso de alguma forma, né? Aonde vai? Eu falo um pouco, eu acho que eu não consigo, se eu falar que eu sou muito igual a você, eu vou estar me achando, né? Porque você realmente... No caso, quem tá se achando sou eu. Porque no caso, você é uma pessoa realmente muito, muito apaixonante. Eu acho que é muito difícil se aproximar de você e não se apaixonar pelo seu coração, pela tua alegria de viver. Então, eu sou às vezes mais rabugenta, às vezes, né? Então, mas eu costumo dizer que as pessoas têm essa ideia também, que por a gente estar sorrindo, por a gente... Eu tenho um lado tóxico meu que eu brinco, que tudo de ruim que acontece, eu posso até chorar, mas depois eu faço daquilo uma piada, né? Não sei se é tóxico ou não é, Isso não é um traço tóxico, né? Isso é é que me falaram, você acredita? Não, Esse é seu lado tóxico, não. aceitando e delicado. Tá vendo a pessoa que me falou? Você tá vendo? De jeito nenhum, eu falo que é a forma que você leva a vida. Porque você escolhe se você vai ser, tipo... O dia, ele vai terminar de qualquer forma. Você escolhe se teu dia vai terminar bom ou ruim. O que você tem que passar, você vai passar de qualquer jeito. Não tem o que fazer. Eu fui aprendendo isso com a vida. Então, você pode passar reclamando, ou você pode passar agradecendo. E assim você muda o seu dia. E não só o seu dia, você muda o seu ambiente, tá? O ambiente, é isso que eu tô falando. Porque quando uma pessoa, ela tem uma energia boa, você muda o ambiente. É até engraçado que todos os cursos que eu fiz, e quem fez curso comigo pode até falar, me chamavam de animadora de curso. Aí, gente, se der tudo errado, gente, é uma animadora aqui. Juro por Deus. Todos os cursos, sem exceção. Todos os cursos. Teve um que eu fiz em São Paulo, chamado Dental, que é de fotografia. E o Carlos falou assim, você não quer voltar mais vezes? Porque às vezes o curso ele é tão desanimado que assim, as pessoas são muito fechadas. É o Profissão, perfil. Perfil. Fih, eu fiz um fuzuê naquele curso e todo mundo dando risada. E ele falou, vem aqui mais vezes pra gente animar mais o curso. Ok, pode me contratar. Eu tô pronta. I'm ready. Eu acho que é exatamente isso. As pessoas confundem muito isso. E eu quero intencionalmente trazer que elas não imaginam, né? Não. O que você
E aí agora eu vou pedir gentilmente, se você puder abrir algo. Eu falo, porque as pessoas quando olham, elas julgam. E realmente, eu sempre falo, é uma entrave muito grande. Porque na rede social eu acho que a gente não tem que ficar chorando, realmente. Não. Então, por isso que na rede social as pessoas vão ter a nossa melhor versão. Porque ali é um lugar para você poder divulgar o seu trabalho e coisas boas. Coisa ruim a gente guarda Na caixinha. na caixinha. Então, só que eu vejo que as pessoas têm o hábito de julgar e achar que pra nós, pra você, o caminho é mais leve. Ah, mas é porque a Carol tem isso. Ah, mas é porque a Carol, sei lá, vou delirar, casada com o Thales. Ah, mas é porque a Carol é aquilo. E não imagina o que você precisou, vou usar a nossa temporada que a gente sustenta, sustentar coisas que são pesadas, que ninguém nem imagina, mas é porque você escolhe todos os dias, ou a Sim. maioria deles, seguir agradecendo, seguir olhando depois que a gente chora, né? Seguir olhando o lado bom da vida. Fala um pouquinho como que é ser essa Carol, que é essa pessoa, acho que é tua identidade, é tua essência. Mas existe uma Carol que sabe o que passa. Fala um pouquinho o que nesse caminho que foi muito pesado, Meu que foi Deus. muito... Aquelas assim, ela pesou o clima, Pesei né? o clima, gente. Eu senti isso. Uma das coisas, assim, que mais foi difícil foi testar minha capacidade. Você já parou pra pensar nisso? A capacidade de fazer das... Porque tudo que a gente começa, a gente não sabe se vai dar certo. Então, a capacidade de saber se vai dar certo, a capacidade de pesar seu pós e o contra, porque tudo que você começa, às vezes você tem que diminuir um pouco seus encontros com a sua família, às vezes você não tá junto com o seu marido num jantar. Então, assim, a capacidade de conseguir, às vezes, anular a minha vida um pouco pessoal e focar um pouco mais na profissional. Um dos meus maiores desafios, assim, foi a capacidade. Literalmente, a minha capacidade. Foi uma coisa que você nunca sabe se vai dar certo ou não, e você continuar sem saber que vai dar certo é muito difícil. É muito difícil. Você já errou? Muitas vezes. Tô errando ainda. Muitas vezes. Muitas vezes. A capacidade de errar. Você já apostou em algo, falou, cara, 100% a ficha e não deu certo? Já. Vixe, quantas vezes? Por isso que eu falo, o problema é a nossa capacidade, porque às vezes você coloca tanta energia em uma coisa e não dá certo. E você tem que ter a sua capacidade de entender que errar é humano, a capacidade de voltar de novo, às vezes até da estaca zero, ou de pedir perdão por alguma coisa, ou de se redimir com alguma outra coisa. É a humildade. Então, eu acho que assim, de tudo que é desafiador, a palavra pra mim é capacidade. Já pensou em desistir? Já? Quem nunca? E o que te fez não? Porque assim, a gente Eu tava tomei conversando... um café que eu chorei. Brincadeira. A gente tava conversando no começo, não sei se foi já da entrevista que a gente fala tanto, mas é que o que é muito legal pra mim, quando eu converso com você sempre, é a sua consciência da construção. É muito claro, você não é uma pessoa que se ilude, você não é uma pessoa... Ao mesmo tempo que você tem essa energia do positivismo, de falar, cara, vai dar certo, você tem a consciência do processo de construção. E isso, pra mim, eu falo, uau, então eu tenho certeza que vai dar certo. Porque tem muita gente que idealiza e tá ali e qualquer barreira Já desiste. já desiste. Né? E pra mim, você tem isso muito claro. Como que eu sei disso? Todas as vezes que eu converso com você, você fala, é construção. É construção, eu sei que vai demorar, eu sei que é o começo. É que assim, como eu te falei no começo, o centro de tudo pra mim é Deus. Eu coloco Deus em qualquer coisa. E Deus, ele não coloca nada no seu coração que não for pra ser seu. Pode ser que às vezes você tenha um projeto que você quer tirar do papel agora, mas não é agora que ele vai nascer. Não é agora que vai dar certo. Talvez é um projeto que vai dar certo daqui a alguns anos. Rio Preto foi um projeto que não deu certo há uns anos atrás. Sim, há uns 5 anos atrás, eu tentei vir para Rio Preto, eu tentei alugar uma sala, não era nem onde eu queria, para você ter uma ideia. E aí, sabe aquela coisa que realmente não vai? Eu sou teimosa, mas não ia, eu voltei. Lembra? A humildade de voltar, a capacidade de voltar. E aí, realmente, continuei em Monte, investindo na minha carreira lá, no meu nome. E aí, agora apareceu essa oportunidade de novo. O que foi, assim, que deu um start, assim? O que foi? O que aconteceu que você falou, agora eu vou?
Oh, Eu não sabia dessa informação que você já tinha tentado. já tinha e não tentado, dado mas faz certo. muitos anos isso. O meu start foi vontade de crescer mesmo. Foi assim, cara, eu já cresci bastante aqui. Eu tive uma conversa com meu marido sobre isso. Eu falei assim, o que a gente pode fazer pra melhorar um pouco? Aí ele, mas você quer melhorar o quê? Eu falei assim, alguma coisa. O que eu não sei, mas vamos achar. E aí me deu vontade de mudar de ares. Foi um start. Sabe quando você acorda, tipo, quero fazer alguma coisa diferente? Acordei e vou pra Rio Preto. Como? Vai fazer o quê? Vou pra Rio Preto. Tem Vou gente abrir que uma acorda e clínica em corta a Rio Preto. franja, ou pinta o cabelo de loiro. Eu mudo de... Muda de cidade. De cidade. Eu vou começar também em Rio Preto agora. Foi literalmente assim. E como eu já tive isso no meu coração há muito tempo atrás, e aí veio a oportunidade de atender num lugar muito legal, porque eu queria realmente, né, aquela região, a coisa aconteceu. Só que eu tive essa vontade há uns anos atrás, não foi do jeito que eu achei que seria, ou como eu queria. Deus deu uma seguradinha, eu falei assim, filha, dá uma seguradinha aí na ansiedade, aguenta aí que eu tô organizando umas coisas. Ele foi com letreiros É, luminosos. dá uma segurada aí, Dá ó. uma seguradinha. Fala assim comigo 18 vezes, viu? Vai dar uma Necessário. segurada. Dá uma segurada. Dá uma focada, sabe Nossa. por quê também? Tem outra coisa que, há 5 anos atrás, eu não era tão boa no que eu faço. Olha que legal. Não era. Então, assim, eu ia vir pra cá, eu ia estar indo numa construção ainda de uma técnica, então não era tão boa. Hoje eu sei que eu posso entregar um trabalho muito bom, muito bonito, muito natural. Então, assim, eu acho que às vezes naquela época não deu certo porque realmente era pra ser agora. Não estava pronta. Não tava pronta, não tava madura. E aí eu vim pra cá, né? Você falou agora uma coisa interessante, que eu acho que por mais que tem muitos profissionais que façam, eu acredito muito na assinatura, né? De cada trabalho. Por mais que você aprendeu, você falou o nome da profissional da doutora Ieda, Aham. que então é uma pessoa reconhecida, uma pessoa de renome, uma pessoa provavelmente que tem um trabalho impecável, mas mesmo que você aprenda com ela, ao longo da tua vida você desenvolve uma assinatura, um jeito, um método. Você tem um método, doutora Carol? Eu tenho minha própria técnica. Porque o que acontece? Eu fiz um curso da Ieda. Fiz 2, na verdade. Eu gosto tanto dela que eu fiz 2 cursos dela. Mas depois eu fiz da Mari Zeituni, que é outra puta profissional daqui. Eu fiz do Rafael Sampaio. E assim eu fui pegando vários cursos. E aí o que acontece? Às vezes o que é bom pra Ieda não é bom pra mim. Eu não tenho tanta facilidade. Aí eu pego o que a Mari fez, que fica mais fácil pra mim. Então você vai montando a sua técnica, o que fica mais fácil pra você. E aí você faz a sua assinatura, que é o que você acabou de falar. Então, realmente, os sorrisos que eu faço não tem nada a ver com o da Ieda, não tem nada a ver com o da Mari. Que eu tô falando das duas que são de Rio Preto, né? Ótimo. São pica da galáxia, aquelas duas, elas são ótimas. Mas tem a minha assinatura. É o meu jeitinho de fazer dente. Dente com cara de dente, né? Que eu falo, que é um dente bem natural. Obrigada. Eu ia tocar nesse tema, que a gente vê umas coisas que eu falo, gente, o que aconteceu? O que tá acontecendo com esse sorriso? Pega um café pra eu dar uma chorada. Assim como na harmonização a gente tem os excessos, né? A gente percebe algumas coisas que eu acho que o mais lindo da vida é o natural, até mesmo pra pessoa se sentir no natural. Sim. Então, quando você fala, doutora Carol, é a questão da naturalidade. Não, se você chegar pra mim e pedir um Pletz, eu não sei fazer. O que é isso? Um Pletz, lembra aquele chicletinho branco? Ah, Eu sou tóxica, não liga. é. Mas, verdade, tem lentes que você olha assim, parece um Pletz, não cabe na boca. Uhum. Quem faz me perdoa, não tem, né? Não perdoa, não, gente. Tem que mudar. É que tem gente que- tem que aperfeiçoar. É verdade, tem Não, razão. tem Mas que enfim. aperfeiçoar. Não pode fazer isso com as pessoas, não. É Misericórdia. retrabalho, né? Não, é não bom pode. Tem é gente bom que pra bota isso, não consegue nem falar como é falar. Não só isso, né? Saúde. Porque eu falo assim, quando você faz uma lente com uma má adaptação, com uma técnica não tão correta, vamos dizer assim, é prejudicial para a saúde, traz mau hálito, inflamação gengival, perda óssea, às vezes pode dar uma cárie embaixo do teu dente natural, pode dar um canal, tem gente que pode perder o dente, então é muito sério. Não é só pegar a resina e vai com Deus. Tem que ter uma técnica, uma boa adaptação, um bom polimento. Uau. Deixa eu fazer uma pergunta. Não estava no script. Não tem nada no script, inclusive. É, Verdade. né? Tem nada no script. Mas enquanto você vai falando isso, e é meu instinto, quando você olha para o futuro, doutora Carol, então a gente já está desenhando, você já está expandindo, entendendo essa questão de construção, você tem paixão, você tem técnica, o que você projeta? Por que não estender essa assinatura,
né, para outras pessoas, quais são seus projetos futuros, além de Rio Preto, que já está acontecendo brasileiros, depois ela vai pôr o @ dela aqui, para você poder seguir ela, para você poder acompanhar não só os trabalhos, mas a energia. Justo. Não Agora trabalho, eu comecei a correr, viu, gente? mas Parece energia, uma pata. tá? Depois melhora. Processo. Processo, a gente fica parecendo uma pata, depois uma meia pata, e aí depois vai ficando melhor. Quais são suas perspectivas de futuro, quando você olha? A gente falou muito de processo, de sustentar, das dificuldades, você abriu teu coração a respeito da capacidade, e agora, daqui para frente, a doutora Carol saiu da faculdade desejando um salário de R$5.000, não precisa falar de salário agora não, senão ela vai humilhar a gente de novo, mas o que você projeta hoje, que você olha e você fala, eu estou num lugar que eu nem imaginei que poderia estar. Eu estou como uma profissional que eu nem imaginaria que poderia ser. Então, você entende que você pode mais. Então, aí a gente dá um upgrade nos nossos sonhos. Tem um potencial Tem aí. um potencial ali. Veja um potencial ali. O que você projeta para o futuro? Pro futuro, eu acredito numa carreira consolidada aqui em Rio Preto, né? Que é o que a gente estava conversando. Eu penso, talvez, em cursos. Porque eu tenho uma técnica que ela é muito fácil de replicar hoje em dia. Como eu falei, eu peguei várias técnicas e montei uma. Então, eu penso em sim dar cursos, porque como eu amo a parte de lentes, eu acho que é muito legal você poder ensinar outras pessoas a fazer um tratamento de excelência também. E eu acho que eu gosto de ensinar. Eu penso em ser mãe. Quando? Menina do céu. A gravidez na adolescência, né? Eu penso em ser mãe. E continuar em monte também. Mas assim, sabe o futuro a Deus pertence? Literalmente isso. Eu gosto de viver muito o hoje. Porque, assim, o futuro te traz ansiedade, o passado depressão, você vive o hoje. Mas, assim, se eu for ter uma visualização do meu futuro, é dar curso para poder ajudar outros dentistas, né, a conseguir ter essa liberdade financeira que eu tenho. Graças a Deus, é muito bom viajar. Delícia, Excelente. delícia. Ser mãe e ter as minhas 2 clínicas. E com o Thales. Ele não sabe, mas ele vem. Mas agora tá sabendo já, viu, Thales? A gente tá te esperando aqui em São José do Rio Preto. A pessoa soltando em rede nacional aqui, ó. Carol, vamos tocar num tema que a gente conversou, eu acho que isso é importante, isso foi uma outra coisa que você é muito fácil de trazer à humanidade, né? Você não... É muito parecida, gostou, não gostou, não gostou, eu falo mesmo, não tem problema de me expor. É sobre isso? Em relação a isso. Quando você vem para Rio Preto, qual é o maior desafio que você encontrou aqui com as pessoas, com os profissionais, enfim, que você falou, uau, né? A selva de pedra. É assim que fala, a selva de pedra? É uma selva de pedra. Selva de pedra. Ó, a primeira parte que eu acho muito difícil é o nosso trânsito da rodovia. Isso vai mais uns 2 anos, eu acho. Então, pelo amor de Deus, isso é muito difícil. Mas, Rio Preto é como se fosse... Como que eu posso falar isso, gente? É como se fosse uma bolha. É uma bolha. Literalmente isso. E você ser reconhecida aqui, porque aqui a gente já tem muito fera, né? Tem dentistas que eu sou fã, que eu acompanho. Então, assim, para você conseguir captar paciente é difícil, porque já tem dentistas muito bons. Você conseguir conversar, talvez, conseguir dicas, é difícil. As pessoas, elas não têm essa abertura. É tudo muito fechado. E eu acho isso esquisito porque, assim, várias vezes, e quem dentista que tá no meu Instagram vai concordar, quantas vezes eu ajudei gente que eu nem conheço. Que me manda uma mensagem perguntando, Carol, qual resina você usou nesse caso? Ou então, Carol, eu acabei de me formar. O que você me dá de conselho? Porque, né, acaba acompanhando a rede social. Sim. E várias vezes eu ajudei, tipo, dei conselho. Ou às vezes a pessoa tava meio perdida, você dá aquela palavra de conforto, tipo, vai dar tudo certo. Dá uma chorada, toma um café, mas vai dar tudo certo. Ela tem a técnica do chorar e o café, gente. Ótimo. É ótimo. É ótimo. Mas é que eu não senti isso. Eu senti que não tem tanto acolhimento. E tá tudo bem também, né? Porque cada um tem que lutar pelo seu. Você fala uma coisa que é interessante, sobre ser você mesma. E, inclusive, também foi um tema que a gente estava falando antes da gravação aqui. Carol me falou uma coisa que eu não posso falar, mas eu fiquei chocada com uma coisa que acontece aí nos cursos de Hoff, gente. É curso de Hoff que ela falou? Olha eu falando aqui. Sei lá o que é. Fiquei chocada, Brasil. O que tem a ver com isso? A gente vive numa pressão de sociedade onde...
parece que foi imputado alguns critérios para que você seja caracterizado como uma pessoa de sucesso, né? E você fala muito sobre isso, né? Seja você, seja você, seja você. E você é o maior exemplo daquilo que você fala, porque você é você. Sim. Mas teve algum momento que você não foi você? Que você se seduziu por aquilo que o mercado exige às vezes da gente, de postura, de enfim. Já teve uma vez que eu tentei me enquadrar. Literalmente, sabe? Colocar você num quadrinho ali e tentar ser esse modelo que todo mundo quer que você seja. Já tentei. Não funciona. Porque eu falo que assim, quando você segue a sua essência, é uma coisa que é só sua. Ninguém vai conseguir te copiar. Entende? Eu falo isso para as pessoas. É seu! Você, parece clichê isso, mas você é o seu maior diferencial. Porque é você, único. É um ser único. Né? Pode ser esquisito, pode ser o que for, mas é você. Lógico que assim, né? A gente tem que tomar cuidado com o que fala em rede social, né? Senão você pode ser preso. Sim. Mas, sim, já teve situações de eu querer tentar ser o que eu não sou pra conseguir me enquadrar numa estética que nem é minha. Porém, eu descobri que quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a perder a minha essência, até a minha credibilidade mesmo, o meu jeito de ser. Sabe quando parece que a coisa não desenrola? Não desenrola. Porque as pessoas percebem quando a gente não tá no nosso... Você não se sente à vontade. E você não gera conexão. Porque o que vai gerar conexão com você e uma outra pessoa é a sua essência. Você não consegue sustentar um personagem. Porque é um personagem. Até que hora você consegue sustentar um personagem? Não sustenta, Isso gente. não é uma cebola com camadas. Até um pouco, de vez em quando. Mas você não sustenta um personagem. A gente desenvolve habilidades, a gente aprende a jogar o jogo, o game em alguns lugares. Sim, é um camaleão, né? Você se camufla. Exato. Mas a personalidade, ainda assim, ela é a mesma. É que às vezes você tem que aprender por questão de sobrevivência, né? Mas a personalidade, ela é importante. Ela é sua. E isso é muito claro na sua rede social, isso é muito claro em você. Gente, essa mulher é apaixonante. Verdade. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Ela chegou aqui ó, no estúdio arrebentando com tudo, sabe? Cheguei de tênis! Chegou incrivelmente, assim, maravilhosa, assim, incrível, incrível, incrível. Lembra que eu te falei que eu vou falar pra você que passa muito rápido? Mentira! Verdade. Verdade. E eu sempre esqueço de enaltecer quem faz comigo este podcast, que faz acontecer este podcast, que é a Condutiva, que vocês já sabem da minha relação com a Condutiva, ela tá me guiando nesse processo de lançamento de produto digital, viu, doutora Carol? O seu produto digital é aqui, feito na Condutiva, quando você for pegar os seus cursos, transformar presencial no digital, é aqui que a gente faz, porque aqui tem segurança, tem autoridade e muita confiança e seriedade no trabalho. E Conduta Filmes, que vocês sabem que hospeda esse podcast maravilhoso. E vou dizer uma coisa para vocês. Sempre tá em novidade. Já percebeu que o cenário vai mudando, né? Cada temporada o cenário muda, cada momento o cenário muda. E está com estúdio novo, com cenários. Deixa eu falar, você que quer gravar conteúdo e não tem lugar para gravar conteúdo digital, é aqui que você vai vir. Você vai entrar em contato com eles. Eles têm ali da outra sala que vai ficar pronto semana que vem. Vários estúdios, vários cenários para você gravar os seus conteúdos que você precisa para a rede social. E você entende o quanto isso é importante. Então, você não precisa se preocupar. Eu sempre falo para vocês, todo mundo pergunta, Nath, é difícil fazer podcast? Não, porque a gente senta e conversa, porque o resto, a tecnologia, toda a excelência, toda a impecabilidade, acabei de inventar uma palavra, na imagem e tudo que eles fazem é com eles. A gente só chega, só senta e aqui não vai ser diferente no outro estúdio e eu tô desesperada porque sou eu que vou inaugurar isso aqui, hein? Fico nervosa. Me respeita, brasileiros e brasileiras. Tá acabando, eu falei pra você. Impressionada! Tá acabando. Falei pra você que é muito assim, eu tinha mais umas 25 perguntas pra fazer e tô aqui desesperada, como que eu vou consolidar numa pergunta? Eu já abriria um vinho aqui e já ficava aqui, ó. Olha, gente, essa mulher é Já maravilhosa, ficava, gente. já. Essa mulher, das 8 às 6 é café e show. Quando tá precisando, você shot, toma um café. À noite, você shot, toma um vinho. Gente, eu ia falar uma... Pode falar, pode falar. É literalmente, é um pouco de namastê, um pouco de vai se fuder. Ai, meu Deus! Isso é vida real, brasileiros. Isso é vida real, né? Pra quê? Ficar. Né? Põe um pi no final! Deixa eu te fazer uma pergunta para tentar consolidar.
O que eu quero realmente, eu sempre falo para todo mundo, no final de cada episódio, de alguma maneira as pessoas vão se conectar com a tua história, vão se conectar com você, isso é claro, né, e nítido. E eu quero trazer pessoas reais, histórias reais. Então, você teve uma história de conquista no mercado de trabalho, é inquieta por natureza, TDAH. e por natureza, de buscar desafios, tem um coração lindo, que... Gente, eu quero dizer o seguinte, com certeza a Carol tem suas limitações, mas quando eu falo de um coração lindo, é que é muito claro de ver a resiliência. Se precisar voltar atrás, eu volto atrás. Se tiver que pedir desculpa, eu peço desculpas. Se tiver que me redimir aqui, eu vou fazer. Então, é esse coração lindo e maravilhoso. E eu queria que você, com todo o seu coração, não se preocupe com palavras, você olhasse para aquela câmera aqui, ó, no fundo, com esse zóio feio teu, horroroso, que você pudesse passar uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, que tem a ver com a tua história, né? Que se você pudesse dar um conselho para elas. Que conselho que a doutora Carol daria para nossa audiência? Um conselho que, assim, eu falo para todo mundo. Como você disse, tenha resiliência. Começa. Sempre começa. Começa com o que você tem. Começa. Começa com um celular ruim, fazendo seu marketing. Começa com, se você for dentista, com uma resina não tão boa. Começa num consultório que não tenha maior tecnologia. Mas você começa. Tira o seu sonho do papel. Porque eu falo, se você não tirar do seu sonho do papel, ele não vai acontecer, ele não vai se realizar. E tenha clareza que não é do dia pra noite. Você tem um processo. Vai dar errado, vai dar muito errado e vai dar certo. Mas começa. Todo mundo tem um começo. Todo mundo vem do zero. Adorei ela, gente. Porque assim, normalmente a gente escuta assim, ó, vai dar certo. Não, vai dar Não errado. vai, não! E vai dar muito errado. E aí só depois Que vai dar certo! Porque é assim, cara! Eu não sei o porquê que... Gente, eu vou... Antes de terminar, eu tenho que falar um negócio. Eu fico louca com quem vende milagres. Porque eu vou te dar uma mentoria que você vai ganhar 10 pau por dia. Você vai se tornar milionário. 100k no mês. Eu te garanto. Puta que pariu, gente. Eu fico louca com isso. Porque é muito difícil. Não é assim. Não é. Conta não fecha. Não Sabe o que eu falo para as fecha. pessoas que vendem? O digital ele é muito assim. Você pode até, eles falam 6 em 7, 7 em 8, sei lá o quê. Eles falam muito disso, eu trabalho com empresa, com gestão. E aí eu falo, tá bom, me dá a última linha se é 100k. Quanto que você investiu? Eu quero líquido. Eu quero líquido. Eu então quero tá, líquido. Esse número é líquido? Exato. Então vamos lá, deduzindo todo o investimento que foi feito, eu quero ir. As pessoas pegam um número, mas é porque as pessoas gostam de ser iludidas, né? Sim! Então... Porque assim, o difícil... Beleza. Ai, gente, que eu... Pode falar, né? É que assim, gente, às vezes não é... É difícil você fazer um 100k, tá? Enfim. Mas você fazendo bruto, ainda vai. Não, bruto ok, né? E no líquido. É líquido. Eu quero ver o que vai ficar de lucro. Tem gente que tá assistindo a gente que tá achando que líquido é água. Ops! não, líquido sabe o que é? Você pega tudo que você gastou, você vai tirando, aí é o que realmente tá no teu bolso. É o que sobrou. Então, é assim, isso é uma coisa que me deixa muito louca. Quem vende milagres. Porque milagre não existe. Principalmente a gente que nasce pobre, porque é a realidade. Quem nasce pobre tem que estudar. Tem que sentar a bunda na cadeira e estudar. Não tem outra opção, gente. É sentar a bunda na cadeira e estudar, enfiar a cara, aproveitar todas as oportunidades que aparecem, mesmo que não é tão boa. Vai lá e tenta. Se não der certo, você volta. Mas não tem outro jeito. Quem nasceu pobre é assim que funciona. Não tem apadrinhagem. Não tem. Não tem. Não tem. E vou falar uma coisa pra você que vai muito de encontro ao que você tá falando, e vou ser repetitiva, porque a rede social eu aprendi que é sobre repetição. Todo mundo vende o milagre, vende o resultado, vende o sucesso, vende que você vai chegar. E ao longo dos meus anos, eu fui olhando tudo isso e eu caí, tá? Eu tô falando com autoridade de causa aqui pra vocês. Eu caí no conto do vigário, né? Porque você quer crescer, você quer um número, você como empresário, você... E você já reparou que normalmente quando a gente cai nessas circunstâncias, é quando você tá fragilizada?
besta, né? Não, é verdade. É aquela época que parece que tá dando tudo errado na sua vida, e aí vem aquela pessoa com a palavra de Te conforto, seduz, né? te seduz, Vou falando, te tirar. vou te deixar milionária. Você É. ficou milionária? Não, gente, Eu também não fiquei milionária. Mas fiquei resiliente, aprendi, não desisti, né? E estamos aqui. E aí, quando eu vejo tudo isso, e a minha formação, para quem não sabe, gente, em 2000 e... A Sara tem 18 anos, 2009, eu fiz a minha formação de coach, todas as formações de coach que possa existir. Então você sabe como funciona o processo, você sabe que não é amanhã. E aí, mas aí o que acontece? O que aconteceu com essa profissão no mercado? Todo mundo começou a vender Todo mundo ilusão. é coaching. E vender ilusão, vender ilusão. E a essência da ciência comportamental não é essa. Então, quando eu comecei a assistir tudo isso, e aí vem o podcast, tá falando, não tá fazendo, vem o meu projeto, vem aquilo que eu faço, eu olhei e falei, quem que tá olhando o processo? Porque as pessoas, uma parte da população sonha, outras, aí poucas planejam. Nas poucas que planejam, algumas começam. Algumas que começam, pouquíssimas conseguem alcançar o resultado. Porque ninguém está olhando o processo. Que é o difícil. Que é onde as pessoas desistem. Que é onde muita coisa vai. Porque todo mundo vem de sucesso, vem de resultado, vem de dinheiro, vem de milhões, vem de isso, vem de uma vida perfeita. E ninguém fala do processo para sustentar. É porque o processo é a hora que o sonho acaba. O processo não é glamouroso. É o sonho que Ele acaba. Não é atraente. aquele negócio, tipo, no mês que vem é 100k. Não é. O processo o mês é a realidade. que vem é menos 10k. É a realidade. É a realidade. O processo é a realidade. Pra você crescer. O processo, ele é difícil e as pessoas romantizam. Na verdade, eu tento romantizar meu processo. Além do café, você põe uma música animada, você você vê vertentes pra você conseguir fazer dar certo, você vai se blindando. Se blindando né? e se reformulando. Você se reformula o tempo inteiro. Não dá certo de um jeito, você faz do outro e assim vai. Só que é o processo. E eu falo muito, é possível ser feliz É. no processo. Mesmo que ele esteja doendo. Acredite em mim. Tô falando com conhecimento de causa, brasileiros. É muito possível você curtir o processo, você ser feliz no processo e não pegar a felicidade, né? O prazer de viver e colocar lá na frente. Falar, eu só vou ser feliz quando eu conquistar. Não faz isso com a sua vida, não. Pelo amor Não, só vai de ficar mais Deus. complicado. Quando você vai Porque vai chegar, você vai pegar outro objetivo. Você vai concordar comigo. Parece que quando você chega lá, não parece que ficam as coisas mais confusas ainda? Você fala, era isso mesmo? Aham. É verdade? É verdade que era isso? A mais ou coisa menos fica mais assim. confusa. Parece que tudo, quando você chega num nível, num patamar, parece que tudo fica mais confuso às vezes, tudo fica mais difícil, as responsabilidades são maiores. Pra porque sustentar, é mais. É mais difícil, porque você vai crescendo, os seus desafios são maiores, são piores. Então, a hora que você chegar lá, não é garantia de sucesso, você só chegou. Aí você vai para um próximo degrau. E você vai se blindando, você vai aprendendo a lidar com os problemas. Eu falo que igual a Carol de 10 anos atrás, não tem culhão pra aguentar o que a Carol de hoje tem que aguentar. Não tem. A Nath de 10 anos atrás não tem culhão pra aguentar o que a Nath aguenta hoje. Judiação. Não gente, tem. Judiação. Você vai É uma criando essa... delícia envelhecer, sabia? Ficar maduro. É uma delícia. Você sofre menos. Ai, gente, eu tô numa fase. Você tem maturidade. Ó, assim, ó. Eu falo pras pessoas, vou ficar igual a Dercy Gonçalves, tá bom? Debochada, tipo assim, né? Esse meu objetivo, tô brincando. Uma Dercy, mas assim, ela era ótima. Ela era ótima. Ultrapassamos o nosso tempo maravilhoso. Carol, como te agradecer por você estar aqui, por você trazer um pouquinho da tua essência, não só para minha audiência, mas para sua audiência, para onde alcançar. Eu acredito que as pessoas precisam mais de pessoas, mais de Carol, na vida e na vida profissional também. É tão engraçado que ela vai falando aqui, eu falei pra vocês que eu tenho trauma, né, gente? Fiquei com vontade de sentar na cadeira dela. Pra entender? Deve ser divertidíssimo, imagina. Jesus de Nazaré. A gente vai derrubar aquele consultório. Eu quero te agradecer muito, 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 muito. Vou fazer... Eu sei que você já tá aqui há um tempo em São José do Rio Preto, mas eu te conheci. Seja muito bem-vinda a essa cidade. Eu não tenho dúvida de que você vai construir e conquistar o seu espaço que é seu, né?
Por mais que você disse e reconheceu que a gente tem, e nós temos realmente profissionais incríveis, mas a gente não tem uma Carol. E tem um lugar da Carol que precisa ser conquistado, pessoas serem alcançadas, enfim, seja um paciente ou seja um aluno que você falou que tem esse desejo, né, de partir para o ensino. Eu quero te agradecer muito, muito, muito mesmo por você estar aqui, por você derrubar a sua alma com toda a tua simpatia, com toda a tua energia. E é isso. Eu não sei, eu não quero acabar, gente. Como é que faz? Eu agradeço pelo convite. Você abriu a porta da sua casa, praticamente. Ai, que gracinha! Antes dessa conversa, né, que pra todo mundo, nós tivemos uma conversa anterior. E, assim, eu falo que Deus não apresenta ninguém pra gente por acaso. Você é uma pessoa muito boa. Você é uma pessoa com uma energia muito linda. E que por mais que às vezes a vida te dá uns petelecos, algumas coisas assim, não perca a sua essência, não perca esse brilho que você tem. E não para de correr também, não. Tá vendo, gente? Criei essa reputação de corredor, olha como é que tá aqui as pessoas. Mas segue o seu processo. Você é uma pessoa que tem um coração lindo. É nítido que você ama o que você faz. E é uma honra estar aqui hoje. É uma honra, é o começo de muita coisa. Não tenho dúvida disso. Eu também não. Não tenho dúvida disso. Vamos olhar para aquela câmera ali. Brasil brasileiro, eu quero agradecer a todos vocês. Esse é o nosso segundo episódio desse podcast. Tá falando ou tá fazendo? Você tá falando ou você tá fazendo? Segunda temporada, gente que sustenta. E como todo final de episódio eu falo para você, tira a bunda da sua cadeira e vai fazer alguma coisa. Começa com o que tem, do jeito que dá. Para de conversar, para de falar e começa a fazer. Beijo no coração de vocês e até o terceiro episódio, Brasil!